Boa tarde. Boa tarde, gente. Gente boa, boa tarde, a paz do Senhor a todos. Eu vim mais uma vez aqui dividir a palavra do Senhor. Ultimamente, o Senhor me fala muito sobre o nosso preparo para a sua vinda. E um trecho da palavra aonde o Senhor me deu foi em Mateus 24, 37 a 39, que diz assim: a vinda do Filho do Homem será como aquele que aconteceu no tempo de Noé, pois antes do dilúvio o povo comia, bebia e as mulheres casavam até o dia em que Noé entrou na arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será o dia do Filho do Homem. Não é? Então, essa metáfora da vinda do Filho de Jesus, comparado com a época do dilúvio, é bem clara. É bem clara, e Jesus, como já sabia de tudo o que iria acontecer depois, né, nesse tempo todo que ele viveu, ressuscitou, morreu e ressuscitou, e o tempo que ia levar esse tempo todo, só que ele não deixou o dia certo que ele viria, mas ele disse, quando encontrássemos certos sinais, estava chegando o tempo do fim. E os apóstolos, esse aqui está escrito tudo no capítulo 24 de Mateus. Então, os apóstolos, ele perguntou, né? Perguntou a Jesus: então, Senhor, quando será o fim, né? Quando será esse tempo? Ele não disse tempo exato, mas ele disse que nós teríamos que estarmos preparados para o dia da vinda do Filho do Homem, quer dizer, a vinda de Jesus. Então, esse tanto de tempo, deu tempo para o Evangelho se espalhar-se no mundo e as pessoas que quisessem caminhar com o Senhor para poder estar pronto naquele dia da vinda do Filho do Homem, então poderia vir tempos que as pessoas se distraíssem muito pelo fato que tempos já passaram e tempo continua e vidas que passam, e poderia vir as distrações das coisas terrenas, que seria nós comermos, bebermos, dar em casamento, esse tipo de coisa, que faz parte da vida. Mas se faz parte da vida, essas coisas que as pessoas vão deixar de casar, não vão deixar de fazer festa, banquetes e correr atrás das coisas dessa terra, mas pode também tomar conta de toda a nossa vida, esses afazeres aqui na terra, e tanto que pode nos distrair, né? Distrair de prepararmos, de estarmos preparados para a vinda do Filho do Homem. Onde está escrito que em Gênesis capítulo 6, do 6 a 9, que está escrito lá como é que veio o dilúvio. Está escrito lá que os homens a terra estava cheia de violência, ninguém fazia nada certo, ninguém procurava agradar a Deus, todo mundo estava no plano terreno, fazendo tudo quanto é de violência, e apesar de fazer tudo
que é de violência nesse mundo, ainda tinha aquilo que acompanhava a violência, era preocupar-se com tudo o que se podia viver aqui na terra, com os olhos fitados nas coisas terrenas. Não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para oração, não tinha tempo para ter um relacionamento com Deus. E por isso a gente sabe que quando as pessoas saem da presença da luz, aí vem a escuridão. E vindo a escuridão, as pessoas não sabem para onde vai, nem a destra, nem a direita e nem a esquerda, não sabe para onde está andando. E sendo assim, tirando os olhos da luz, que Jesus disse, eu sou a luz, tirando os olhos da luz, andarão em trevas, não é? Andarão em trevas. Então, fazendo as coisas das trevas, né? Porque quem não anda na luz, que anda nas trevas, caminha no caminho errado, fazendo as coisas a despropósito. Agora, vai um cego caminhando errante, ele pisa onde não deve pisar, faz o que não deve fazer por falta de ver, por falta de visão. De visão essa que é a visão material, é a visão física, a qual eu estou dizendo, mas a visão espiritual é aquela que vem do Senhor, que Ele é a luz, então nos ilumina para fazer as coisas certas. Hoje, como hoje, nós vemos que o mundo está aparecendo com o tempo do dilúvio, com o tempo de Noé, que as pessoas só tinham violência, só andavam todos naquela época, andavam no erro e na violência, longe de Deus, tanto que Deus diz que entristeceu-se o coração e olhou para a terra, viu um justo, um correto, que era Noé, e achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus, que escolheu Noé para fazer uma outra geração, não é? Que falou para Noé fazer a arca. Que a arca entrou só Noé, seus 3 filhos e as noras, e as suas noras e a sua mulher e os animais que Deus mandou ele separar, para poder fazer uma nova geração, um novo começo. Deus é como o oleiro que é dono do vaso, mas quando o vaso estraga, ele vai lá de mancha para fazer um outro vaso novo. É assim, é o tempo de Deus, é o tempo das gerações que vem vindo há muito tempo. Depois de Adão e Eva, vem vindo as gerações que Deus levanta e os homens um tempo passa e eles caminham de novo longe do Senhor. Também foi no tempo de Israel, a qual o Deus chamou para poder fazer um povo novo, um povo de geração, de uma nova geração, caminhar com Deus. Ele sempre quis ter relação com o ser humano, mas o ser humano, ele decide, vai caminhando, vai enfraquecendo, vai caminhando longe de Deus. E aí a escolha do homem é só coisas longe do propósito de Deus. E sendo assim, Deus, ele entristece, assim como ele entristeceu com o caminho que andou a geração depois de Noé. Depois de Noé, que viu que o povo, depois de Noé não, antes de Noé, que viu que o povo era só maldade, que a terra era banhada de maldades, não é? Mas ele teve também um outro exemplo que nos dá de ver com os olhos de Deus, que Deus não se agrada que o homem ande nessa terra pelas próprias vontades pecaminosa. Ele nos deu um grande exemplo de Sodoma e Gomorra, onde o povo
só existia maldade, só existia perversidade, existia a mais perversidade naquela terra era a homossexualidade em Sodoma e Gomorra. Mas aí Deus disse, e passou na cabana de Abraão e disse, e disse para Abraão que ia exterminar Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedeu. Se existisse tantas pessoas, 50 pessoas, 20 pessoas, e foi intercedendo. Se existisse 5 pessoas justas, ele não ia acabar com Sodoma e Gomorra. Mas viu Deus que não tinha nem 5 pessoas tinha justo ali. E Deus desceu fogo dos céus e queimou Sodoma e Gomorra. Assim é no tempo de Jesus, está nos avisando que tudo o que ele disse, que quando sentou e falou para os apóstolos, para os seus discípulos, olha, quando estiver florescendo, quando o figo começará a florescer, a gente vai estar sabendo que o verão está chegando, quando tiver lá nação contra nação, reino contra reino, o amor de muitos se esfriarão, não é? Vocês serão perseguidos, vocês serão matados, quer dizer, matarão vocês por amor do meu nome, porque vocês vão proclamar o meu nome, justiça, amor, paz. Então os homens se levantarão contra vocês e matarão vocês e perseguirão vocês. Então a gente está observando isso. Esse homem aí, Charles, que era um homem justo, um homem que pregava justiça, um homem que pregava as coisas de Deus, a justiça, as virtudes e caminhava no bem. O homem se levantou, matou ele, e a gente está vendo quem se levanta querendo caminhar no caminho de luz, no caminho que Deus tem para nós. Tem perseguição, nós estamos vendo o mundo sendo perseguido, está na internet, nós abrimos os olhos, a gente entende que o tempo está chegando, está se breviando, se está fazendo claro que os tempos estão se esgotando. E a vontade de Deus, não a vontade de Deus, a vontade de Deus, mas também o ensinamento é que nós podemos estar em alerta e também em santidade, esperando o dia que o Senhor verá em qualquer momento. Nós sabemos que Jesus não disse o dia, mas ele deu os sinais, que haverá aqueles dias que verá para poder como se diz, para poder nos avisar que os tempos estão fim. Então nós não podemos ficar despercebido, porque no tempo de Noé, essa metáfora é o seguinte, que o povo vivia despercebido, sem importar com as coisas de Deus, olhando para as coisas dessa vida, mas sem olhar para as coisas de Deus. E a metáfora é essa, que o tempo de Noé, o povo estava desse modo, zombavam de Noé, porque Noé foi chamado pregador, durante esse tanto de tempo que Noé estava fazendo a barca, estava pregando arrependimento, mas nenhum se arrependeu, até que o dilúvio veio e levou todos, a não ser o par de animais que Deus falou para Noé preservar para um novo recomeço, para um novo mundo. E assim é o dia do Filho do Homem, que
haverá aqueles preservados pelo sangue de Jesus para uma nova geração, que não terá mais fim. Assim a sua palavra diz que haverá um povo será chamado um povo de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, lavado e remido com o sangue de Jesus para aquela nova recomeço, aquele novo para a vinda do Filho do Homem terá um novo recomeço, um novo reino, um novo rei, aonde reina a justiça, aonde reina a paz, aonde reina o amor. E ele está dizendo que fora dali, os fornicadores, os ladrões, os feiticeiros, os sem fé, está dizendo que ali não entrará no seu reino. Esse tempo que Deus está nos dando é para nós aprender com o Espírito Santo a viver uma vida santa, agradável a Deus, que entrará no seu reino. A chave e o caminho é Jesus. Mas a obediência parte de nós para poder entrar nesse novo reino. E nós que encontramos a verdade em Jesus e para viver com a vida prostrada davante a ele, oferecendo a nossa vida, corpo, alma e espírito, a fim que ele reine nas nossas vidas, para as tempestades quando vier, que não vai ser pouca e já estão começando, ficarmos em pé, porque ele disse aqui na sua palavra, aqui no capítulo de Mateus 24, aqueles que permanecer até o fim será salvo. Quer dizer que não vai ser água com açúcar, mamão com açúcar, é continuar, viver para agradar a Deus. Quem prega o evangelho de um outro modo está enfraquecendo os filhos de Deus, porque todos soldados, para poder caminhar forte, para combater contra todas as insídias do inimigo, tem que ser bem treinado. E o treino vem com provas, vem com grandes provas nas nossas vidas, mas nós temos que resistir, porque a nossa fé é aqui, a nossa fé é viver uma vida eterna com o Senhor Jesus, uma vida eterna a qual Ele nos prometeu. Quando eu vier, trarei vocês, aonde eu estiver, estará também vocês. Mas podemos ter força em Jesus, na oração, na leitura da palavra, no arrendimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos ter vitórias só nas coisas e nas bênçãos desse mundo, porque aqui todas as coisas ficarão. Aqui até a porta da nossa, enquanto nós tivemos o respiro, as coisas que nós conquistamos nessa terra estarão conosco. Depois do último suspiro, elas ficarão aqui. Então, será o que nós preparamos para o de lá, para viver com o Senhor. Essas coisas é aquilo que vai ter valor no o outro lado de lá, que vai ter valor. Tudo aquilo que nós preparamos aqui, fica aqui. Que nós podemos obedecer a palavra de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as outras coisas vos será acrescentada. Assim diz a palavra do Senhor. Meus amados, hoje estou falando um pouco séria, porque tocou demais no meu coração, nem estou sorrindo, porque a palavra
é muito dura e os soldados treinados, eles podem resistir o treino mais duro para poder resistir os dias maus. E os dias maus verá na vida de cada um, e que nós não sejamos abalados por nada desse mundo, mas que a nossa alegria seja no Senhor e nas suas promessas. Tá bom, meus amados? Beijo! Vos amo. E o Senhor também. Tá bom?